Autossabotagem. A autossabotagem não é algo que você faz de forma consciente. Na maioria das vezes, você nem percebe que está acontecendo. Ela não aparece como uma decisão clara. Ela não chega como um pensamento dizendo, vou me prejudicar. Ela aparece de forma sutil, disfarçada de dúvida, disfarçada de adiamento, disfarçada de depois eu faço. E por isso, ela é tão perigosa, porque você continua vivendo normalmente sem perceber que está sendo travado por padrões invisíveis. Você tem planos, tem objetivos, tem coisas que gostaria de fazer, mas quando chega o momento de agir, algo acontece. Você trava, adia, evita e sempre parece existir um motivo válido. Agora não é o momento certo. Preciso me preparar melhor. Depois eu faço com mais calma e naquele momento isso faz sentido, mas o problema é que esse comportamento começa a se repetir e o que parecia algo pontual se transforma em padrão e, aos poucos, esse padrão começa a moldar sua vida, não pelas coisas que você fez, mas pelas coisas que você deixou de fazer. A autossabotagem não destrói sua vida de forma imediata. Ela faz isso lentamente, em pequenas decisões, em pequenas desistências, em pequenas escolhas, que parecem inofensivas, mas que, somadas, têm um impacto enorme. E o mais frustrante é que isso parece vir de você mesmo, como se existissem duas versões dentro da sua mente, uma que quer avançar e outra que está constantemente te puxando para trás. E, na maioria das vezes, essa segunda versão vence. Procrastinação disfarçada. Esse é um dos tipos mais comuns de autossabotagem e também um dos mais perigosos, porque ele não parece um problema. Na verdade, ele parece produtividade. Você está ocupado, você está fazendo coisas, você está se movimentando, mas não está avançando. Você organiza, planeja, pesquisa, ajusta detalhes e tudo isso dá a sensação de progresso. Mas na prática, você continua no mesmo lugar, porque a ação mais importante, aquela que realmente faria diferença, continua sendo adiada. Você diz para si mesmo que está se preparando, que ainda não está pronto, que precisa entender melhor, que precisa ajustar mais algumas coisas, mas no fundo, você está evitando começar. E isso acontece porque começar algo importante gera desconforto, existe risco, existe incerteza, existe a possibilidade de errar, e o seu cérebro interpreta isso como ameaça. Então ele encontra uma solução inteligente: manter você ocupado sem te expor ao risco. Você faz coisas menores, menos importantes, mais fáceis, e isso alivia momentaneamente. Mas não resolve o problema. E com o tempo, você começa a confundir movimento com progresso. E isso é uma armadilha, porque você sente que está fazendo algo, mas não está indo para frente. Pensamento negativo automático. Esse tipo de autossabotagem acontece rápido, muito rápido. Antes mesmo de você perceber, sua mente já criou uma conclusão. E quase sempre, essa conclusão é negativa. Isso não vai dar certo. Eu não sou bom o suficiente. Isso não é para mim. Esses pensamentos surgem automaticamente. Você não escolhe pensar assim. Eles simplesmente aparecem. E o problema é que você acredita neles. Não porque eles são verdadeiros, mas porque eles são familiares. Seu cérebro já repetiu esse padrão tantas vezes que agora ele parece natural. E quando você acredita nesses pensamentos, seu comportamento muda. Você evita tentar, evita começar, evita se expor, porque na sua mente o resultado já foi definido. E foi um resultado negativo. E assim, você se sabota antes mesmo de agir, sem tentativa, sem experiência, sem aprendizado, e isso cria um ciclo. Você não tenta, então não tem resultado, e isso reforça a crença inicial. E quanto mais esse ciclo se repete, mais difícil fica quebrar. Perfeccionismo paralisante.
Esse tipo é traiçoeiro, porque à primeira vista ele parece algo positivo. Você quer fazer bem feito, quer entregar qualidade, quer evitar erros, mas na prática, isso te paralisa. Você demora para começar, porque quer que tudo esteja perfeito. Você demora para terminar, porque sempre encontra algo para melhorar. E muitas vezes você nem finaliza, porque nunca está bom o suficiente. Sempre falta algo, sempre existe um detalhe que pode ser ajustado, e isso cria um bloqueio invisível. Porque se não for perfeito, não vale a pena fazer. Mas no fundo, isso não é sobre qualidade, é sobre medo. Medo de errar, medo de ser julgado, medo de não atender às expectativas. Então, seu cérebro cria uma justificativa. Ainda não está pronto. E assim, você adia, e adia, e adia, até que aquilo que poderia ter sido feito simplesmente não acontece. Comparação constante. Esse tipo de autossabotagem cresce de forma silenciosa, principalmente no mundo atual, onde você está constantemente exposto à vida dos outros. Você olha ao seu redor e sente que está ficando para trás. Outras pessoas evoluindo, conquistando coisas, avançando mais rápido e, sem perceber, sua mente começa a comparar. Eu deveria estar assim. Eu já devia ter conseguido isso. E isso gera uma pressão constante, porque você começa a medir sua vida com base na vida dos outros. O problema é que você não está vendo a realidade completa. Você está vendo recortes, momentos selecionados, resultados sem o processo. Mas seu cérebro não faz essa distinção. Ele interpreta aquilo como padrão. E tudo que foge disso parece insuficiente. E essa sensação te paralisa, porque você começa a duvidar de si mesmo, do seu tempo, do seu caminho, e quanto mais você se compara, menos você age. Medo de julgamento. Esse tipo de autossabotagem te impede de se expor. Você pensa no que os outros vão dizer, no que vão pensar, em como vão reagir, e isso cria uma barreira invisível. Você evita falar. Evita mostrar, evita tentar, porque na sua mente o julgamento parece inevitável e extremamente negativo. Você imagina críticas, rejeição, desaprovação, e isso gera um desconforto tão grande que evitar parece a melhor opção. E no curto prazo, isso realmente alivia. Mas no longo prazo, isso te limita, porque tudo que exige exposição passa a ser evitado. E assim, você começa a perder oportunidades, não porque não é capaz, mas porque não se permite tentar. E o mais perigoso sobre a autossabotagem é que ela parece lógica, parece proteção, parece cuidado, mas no fundo ela está te limitando, te impedindo de avançar. Mas existe algo importante que você precisa entender. A autossabotagem não é falta de capacidade. Não é falta de inteligência, não é falta de potencial, é um padrão aprendido, e tudo que foi aprendido pode ser desaprendido, mas isso começa com consciência, porque você não pode mudar algo que não consegue enxergar, e agora você consegue.